Com os avanços tecnológicos, é cada vez mais comum a utilização do laser, não apenas em cirurgias de alta complexidade, mas também na odontologia. E quem vai falar sobre esse assunto hoje aqui com a gente é o Dr. Rafael Lopes. Doutor, o laser então é cada vez mais comum em tratamentos dentários, né? Mas em que casos ele é recomendado? O laser, hoje, cada vez mais sendo utilizado na odontologia. Um dos casos que ele pode ser utilizado, ele tem utilização em laser de baixa frequência e de alta frequência. Ou seja, um laser cirúrgico seria um laser de alta frequência para fazer um corte onde a gente necessita, para fazer cirurgias. Agora, o mais comum na odontologia são os lasers de baixa frequência, que é um laser terapêutico. Ele tem a função anti-inflamatória, a função analgésica, a função bioestimulante, uma função cicatrizatória. Então, os lasers de baixa frequência são os mais comuns, onde a gente vai encontrar na maioria dos consultórios odontológicos para tratamento ou para prevenção de algum problema que venha a ter, né? Diferente do que a gente pensava, do que muitos pacientes pensam, achando que o laser na odontologia é usado para clareamento dental. Não é bem assim. O laser é usado no clareamento para diminuir a sensibilidade e não para clarear o dente, né? Mas ficou conhecido como técnica de clareamento a laser quando a gente fala de clareamento. Então, muitos pacientes acham que o laser é usado só para essa técnica de clareamento, mas ele, na realidade, tem ação anti-inflamatória, diminuindo a sensibilidade. Ele facilitou mais para o paciente, ele dá um conforto melhor para o paciente no pós-cirúrgico, ele dá um conforto melhor para o paciente quando ele tem uma herpes. Eu acho que afta é um caso que todo mundo já teve e sabe como é dolorido. Às vezes a gente fica com dificuldade de até se alimentar, a gente perde a vontade de comer certos alimentos porque até o sal da comida dificulta a nossa alimentação. Quando você tem a utilização de um laser que vai acelerar o processo cicatrizatório e diminuir a dor, te causando um conforto melhor, ele ajudou muito na odontologia. Ele tem um emprego diário isso. A gente tem que saber manusear, tem que saber a indicação, né? Porque do mesmo jeito que ele é terapêutico, ele pode desencadear um processo inflamatório também, se eu não souber aonde aplicar e como aplicar, né? Então a gente tem que ter o conhecimento básico da aplicação de laser. Não é sair aplicando laser para tudo, né? Mas ele pode ser empregado em quase tudo. Recomenda, doutor? Uso. Eu uso o laser diariamente, então eu recomendo, até como paciente mesmo, né? Às vezes a gente, um exemplo da herpes, que é muito comum nas clínicas odontológicas, às vezes a gente tem aquela sensação, quem tem herpes sabe como funciona. Começa um avermelhamento na região labial, começa uma coceira na região labial. No outro dia já tem as bolhas, as vesículas que a gente chama as bolhas na herpes, né? Se você aplicar o laser terapêutico na herpes, na fase inicial, que é antes de dar as bolhas, muitas vezes aquelas vesículas, aquelas bolinhas, elas nem vêm a estourar. Ela já melhora a cicatrização e ela passa o ciclo dela e depois causa uma leve descamação do lábio. Então, a gente também, como paciente, né, tem que saber, como a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quando vai aparecer alguma coisa. Se a gente já suspeitar, procurar uma clínica odontológica, uma clínica médica que faça a aplicação do laser, para já ter uma melhora no teu quadro, cada vez mais rápido. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. Então está aí os esclarecimentos do dentista, o Dr. Rafael Lopes, sobre o uso do laser na odontologia. Então, se você tinha alguma dúvida, espero que nós tenhamos conseguido aí saná-la através desta entrevista. Voltamos aos estúdios.